crédito consignado, ele tem lei própria, tá? Ou seja, eu vou deixar aqui o número da lei para nós conseguirmos tratar, que é a Lei 10.820, que vai regulamentar todo o tema dos empréstimos consignados, e ali ela começa trazendo algo muito interessante. O empréstimo consignado nada mais é do que uma modalidade de empréstimo pessoal com desconto diretamente na folha de pagamento. Ou seja, antes mesmo do consumidor receber aqueles valores, passa-se da instituição folha para a instituição bancária e após isso sim vai para o cliente, o consumidor, tá? Então é uma modalidade de crédito que a gente costuma dizer que há de certa forma uma garantia. Qual? Se servidor público, tem a garantia do salário e o banco só deixaria de receber estes valores que houve uma consignação em uma eventual saída do funcionário público, uma eventual exoneração e, se CLT, numa eventual rescisão do contrato de trabalho. Então, o que acontece? Qual que é a promessa dos bancos? A promessa que os bancos fazem é sempre de que é um crédito mais barato. Ou seja, o principal fator que leva pessoas a consumirem no Brasil é a promessa de um crédito mais barato, uma modalidade mais facilitada, pode ser dividido em até 72 parcelas, segundo a própria legislação, e isso faz com que a pessoa obtenha, muitas das vezes, esse empréstimo, até mesmo pelos meios digitais. Então, o que a gente precisa entender, a princípio, para nós termos aqui em mente e estabelecer as melhores diretrizes? Primeiro ponto: até quanto pode ser comprometido da renda do consumidor pessoa física em empréstimos consignados? Até 40% atualmente, tá? Quando nós tivemos, até ali meados de 2020, que estourou a pandemia, houve ali uma medida provisória que garantiu a ampliação de uma margem que era de até 30% para 35% e mais 5% destinado aos cartões de crédito, tá? Então, hoje a gente tem um incentivo para o consumidor ele tirar ali da renda líquida dele até 40% da sua renda líquida a título de comprometimento com o empréstimo na modalidade consignada. Importante nós ficarmos atentos o que é de fato essa renda líquida. Vamos supor que aqui nós estejamos falando de uma pessoa que tem um rendimento médio de R$8.000 líquido, tá? Então, se a gente considerar aqui R$8.000, vou abrir a calculadora para a gente ter mais fácil aqui todos os cálculos. Vamos supor que estes R$8.000 já tenha sido descontado o imposto de renda e também a previdência social. Então, estes são chamados descontos obrigatórios, tá certo? Após os descontos obrigatórios, é atribuído ali a margem consignável. E o que acontece? A margem consignável, ela vai contar tão somente com o salário do consumidor à época da contratação. Muitas das vezes a gente recebe o servidor público que ele possui alguma função ali dentro da instituição em que ele trabalha e ele me pergunta: poxa, doutor, minha margem está extrapolada. A gente consegue reverter, consegue fazer alguma coisa? A resposta é sempre depende, não é? Na advocacia não há uma resposta exata, por mais que a gente queira sempre ser e agir com exatidão. Depende por quê? O juiz vai considerar alguns fatores, como no momento da aquisição daquele empréstimo você possuir a renda para o fazê-lo. Aí a gente precisa entender se após a perda da função ficou comprometida a sua renda e afeta o seu mínimo existencial, bem como a dignidade da pessoa humana, ou não. Mas no nosso exemplo, se a gente considerar uma renda líquida de R$8.000, a gente está a falar que o consumidor poderia comprometer R$3.200 a título tão somente do empréstimo consignado. Ou seja, só aqui, se a gente tiver um parâmetro muito claro, não é, a respeito de como dividir melhor as nossas finanças, como fazer um planejamento financeiro de uma forma
prudente, a gente teria uma sobra da renda de R$ 4.800. Poxa, será que isso é suficiente muitas das vezes para você manter os seus custos familiares, manter as suas despesas de moradia, educação, saúde, lazer, segurança? É difícil a gente falar porque, assim, é muito pessoal, não é? Mas, na nossa posição, que é sempre muito conservadora aqui no Rodrigues Ferreira Advogados, é necessário tomar cuidado com a obtenção de crédito consignado